noite pra você, meu amigo. Muito boa noite pra você, minha amiga. Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? E todo início de semana tem o quê, hein, Ávia Cortez? Boa noite. Pode papo, boa noite, Kleber, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Antes de tudo, se inscrevam no canal Pode Papo, como sempre, trazendo aí convidados, convidadas muito especiais. E essa semana não tinha como ser diferente, gente. Dessa semana, que eu acho que traz até uma proposta muito mais importante, né, Kleber? Assim, falando de causas mesmo, a gente vai trazer hoje para vocês Monique, minha irmã, para quem não sabe, e Kelly, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. E hoje a gente vai ter um papo que podem ter certeza que vai ser muito tranquilo. Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, porque hoje é o momento de posição mesmo, né? Pois bora. De vocês se posicionarem. Antes de tudo, antes de iniciar, né, Kleber? Perfeito. Eu gosto de mim, de saber da pessoa. Monique Cortez, quem é Monique? Fora o profissional, fora o LGBT, fora tudo isso. Quem é Monique? Personalidade. Eita, é uma pergunta bem que já é profunda, né? E é interessante uma pergunta dessa no momento, porque eu sou uma pessoa que luto pelas causas que eu acredito, sou uma pessoa que... família, sou fã da minha família, sou fã da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. E sou companheira de Kelly. A gente tem um laço que eu acho que vem de outras histórias, vem de outra vida. E eu luto pelo que eu acredito como pessoa, dentro do que é bom para o ser humano, é bom para mim, é bom para o universo. Tudo que não faça mal a ninguém deve ser respeitado, assim como o amor entre duas mulheres, dois homens. Perfeito. Kelly, quem é você? Bem difícil essa pergunta, como a Isadora falou, né? Meu nome é Kelly, todo mundo conhece por Kelly Potiguara. Hoje utilizo esse nome, né, em referência à minha etnia. Sou uma pessoa com um temperamento bem forte, luto e brigo pelo que eu acredito, pelos meus. Sou muito família também, sou muito amizade. Inclusive, toda essa situação que está acontecendo na nossa vida, tudo tem um lado positivo, né? E eu acho que o lado positivo é que a gente percebeu o quanto de amigos, o quanto de apoio, até de pessoas que a gente nem imaginava, mas que a gente consegue chegar através dessa nossa luta que eu tenho junto com a minha companheira Isadora. Então, acho que se eu conseguisse me resumir, quer dizer, em uma palavra, seria resistência, que ela é a resistência de todas as formas. Amém. Monique tem formação, né? Monique é psicóloga. Isso. Por que a psicologia? Então, a psicologia foi... Eu acredito que aconteça isso com muitos dos estudantes de psicologia, que é buscar a psicologia para se entender melhor. E depois que eu entrei na psicologia, passei a não me entender em nem nada. Quer dizer, se entende o erro, mas não se entende mais. Passei a não me entender em nada e depois fui compreendendo a existência humana, a mente humana de uma forma assim, diante da sua complexidade, e passei a me compreender realmente como pessoa. Foi necessário essa desconstrução exatamente de quem eu era, dos meus pensamentos, para poder realmente nascer um ser em mim que era realmente o que eu sou e o que eu acredito e que eu tô seguindo aí na minha vida, na minha história. E Kelly, como eu tinha falado, né, da sua etnia, como é, Kelly, esse momento? Porque você sempre conversa muito lá em casa sobre isso, né? As pessoas quando perguntam, né, pronto, você foi perguntando já qual a área acadêmica, né? Então, se eu fosse falar da área acadêmica, eu venho da Academia das Curandeiras, das parteiras, né? E vamos dizer também que das médicas, porque foram as primeiras médicas daqui, né? Você morou aqui, cara? Eu sempre morou aqui? Em Ponta do Mato. Ponta do Mato, inclusive sou liderança indígena lá em Ponta do Mato. Ponta do Mato hoje em dia, atualmente, é reconhecido enquanto comunidade indígena também. Algumas pessoas ainda não sabem disso. Mas a gente tem nosso artesanato, que é um artesanato milenar. Todo mundo conhece o artesanato da folha da carnaúba, da folha de agave. Então a gente tem nossos costumes também lá. Sou do interior com muito orgulho. Já ouvi muitas piadas, né? Que é do interior, mas eu amo, gente, morar no interior. Ele ama mesmo, eu sei. Eu sou assim, interior raiz. Raiz! Isso aqui é bom, isso aqui é morar bom. no interior por justamente essa conexão. Você é daqui, né, Monique? Eu era aqui do centro de Serra-Mirim, né? Onde eu vivi a minha vida toda. Aliás, Monique, deixa eu dar um depoimento aqui. Eu era muito ainda adolescente, rapaz. Teve uma época que eu fui pra academia. Monique é lá. E que Monique é maior do que a Ave, rapaz.
Ela não gostava muito de mim, não. Ela passava com uma cara meio mas... Ela falou. Mas eu tive muito carinho. As pessoas dizem que geralmente eu sou mais séria. Mas eu penso na família que me deu um acolhimento incrível de Simone, de Silvio. E lá, Kelly, você conhece agora mais do que nunca aquele povo ali, um coração gigante. Com certeza. Quando ele Sou abre muito a porta, ele acolhida por abre de uma todos. forma especial. E as pessoas que vão na academia, não são todas, mas a grande parte das pessoas tem acesso a Simone, ela é muito receptiva. A Silvia da mesma forma, é um carinho enorme. Silvio, o filho, da mesma forma também, um carinho enorme. Então esse povo aí, minha filha, você tá no caminho certo, tá na casa certa, viu? Porque eu já passei lá, vi o quanto aquele povo é especial de verdade. É um acolhimento incrível. E Monique eu já vi lá de muito tempo, pequena, mas eu vi Monique e viável lá também. E Silvio também. Eu já falei isso, não é segredo, já falei isso publicamente, pessoalmente, mas que eu sou muito fã da Ave enquanto mulher, enquanto empreendedora, enquanto uma pessoa que busca, que rala e acorda cedo. E ela é inspiração para muitas mulheres também, né? Então, eu tenho muita sorte de estar na família que eu estou hoje. Monique, deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Seu pai teve aqui, aliás, que emenda aquele seu pai, incrível, Silvio. Aliás, a live de Silvio, deixa eu dizer uma coisa, a live de Silvio aí. Tá estourada, tá mais, como diz os jogos, bombado de todo jeito, meu amigo, tá a mais bombada que existe, né? E Silvio com uma cabeça enorme. E Silvio foi muito feliz quando ele disse: se eu não aceitar quem tá na minha casa, como é que eu vou aceitar o próximo? É verdade. Que mente brilhante, que mente gigante essa. Mas sempre acolheu muito quando o Monique se posicionou como LGBT. Você teve medo, Monique? E aí eu pergunto pessoal mesmo, porque você sempre pastor, né? tem seu pai pastor, uma forma. Queria que você passasse por esse caminho, dessa volta aí, pra gente poder chegar hoje. Eu acredito que a vida da pessoa que é LGBT já é muito difícil, porque você já encara a sociedade de uma forma que tem um olhar de julgamento. Né? E dentro de um universo cristão, existe algumas coisas que às vezes partem para uma coisa que, por exemplo, eu posso me posicionar enquanto uma pessoa que não acho que é o correto. O que eu quero dizer com isso? Algumas coisas que estão escritas, por exemplo, na Bíblia, eu acredito que teve muito a mão do homem, teve muito pensamento o pensamento histórico, né? A gente vive em um mundo que hoje em dia é machista, imagine antes. Antigamente. Então, eu acredito que o que vem, o que eu carrego realmente da minha experiência enquanto cristã, enquanto pessoa que viveu dentro de igreja, é o amor de Cristo. O amor de você respeitar o outro, de você amar o outro com suas diferenças. Então, isso pra mim é o que eu carrego e que eu acredito. Então, se Jesus, se Deus não me ama, porque eu sou uma pessoa LGBT, então como eu existo sendo uma pessoa LGBT? Como é que eu carrego tanto um amor por uma mulher quanto eu amo Kelly? Então, isso não faz mal a mim, não faz mal a ela, não faz mal a ninguém. Entendeu? Então, eu acredito que isso é o correto, que as pessoas realmente devem olhar. O amor que existe. Quando as pessoas passam a olhar com um olhar de amor... De acolher, né? Eu acredito que todos esses preconceitos, essas discriminações, essas violências que nos ferem tanto, elas caem por água, por terra, é destruído isso. Então eu acredito que o ensinamento de Jesus é realmente esse de amar. E Painho sempre deixou muito claro, né, Monique? Acho que a gente nasceu um lar cristão muito diferente de todos. Uhum. A nossa família ela sempre foi muito receptiva. É lógico que no início é uma surpresa, né? Mas que a adaptação, o Painho foi buscar conhecimento, ele foi entendendo o que estava acontecendo e foi... Olha, eu sou suspeita de falar, eu sou fã do meu pai também, o posicionamento que ele fez aqui, até hoje as pessoas falam isso. Dar um depoimento, porque ele nunca se imaginava que Silvio fosse ter o posicionamento que ele teve. Com certeza. A grandeza que Silvio teve gerou a repercussão que as pessoas ficaram, Silvio? O acolhimento do pastor e a palavra que chegou nele, eles não. É porque as pessoas têm uma ideia eu não vou julgar. Incrível. As pessoas têm uma ideia de pastor como sendo aquela pessoa que tem que estar ali engravatado, de terno, que tem que estar ali dizendo o que é certo e errado, e que na verdade não existe certo e errado, existe a verdade do outro, a existência do outro. E mais uma vez eu reforço aqui, quando não fere ninguém, quando é uma vida uma existência em que você toma as decisões, em que você nasce de determinada forma e aquilo não machuca ninguém, por que isso é tido como errado? Entendeu? E coincidência, a minha família também, parte do meu pai é tudo evangélico, meu pai também era evangélico e pastor de igreja. É uma coincidência aí da nossa vida, né? E a minha família, da mesma forma que a família de Monique me acolhe, a minha família também acolhe a Monique. A gente tem o Natal que a gente passa junto, a família todinha, então tem essa
tem as nossas diferenças, mas a gente sabe conviver, né, com elas, mas a questão do respeito é primordial. E a ideia que as pessoas têm hoje em dia de uma opinião, elas se confundem muito, porque uma coisa é a sua opinião. Sua opinião é uma coisa, mas o respeito, ele tem que ser... Com certeza. Ele tem que imperar, porque a opinião a gente guarda para nós, o respeito não. Então, a partir do momento que a sua opinião, né, entre aspas, vai ferir a existência do outro, ela passa a não ser mais opinião, né? Então, eu acho que a gente está aqui hoje, mais do que nunca, afirmando isso, para que as pessoas entendam que isso não tem nada a ver com religião, que isso não tem nada a ver com opinião, isso tem a ver só com respeito à diversidade de todas as formas, não só a diversidade de gênero, mas a diversidade religiosa, a diversidade de raça, porque até eu sofro também a questão do preconceito sobre a minha etnia nos ritos, porque a gente sabe que a gente tem um país que é terra indígena, né? Então, se a gente pegar a raiz ali, se a gente for pegar os nossos ritos, as pessoas esquecem um pouco do que é daqui e lembram do que é de fora. Então, também tem essa questão desse preconceito enraizado nas religiões de matriz africanas. Algumas pessoas até confundem, perguntam, Kelly, você é do candomblé, da umbanda? Se não, gente, eu sou descendente de indígena, da parte das minhas avós, que eram caboclas, e a minha bisa, mãezinha, se você chegar em Ponta do Mato, para os mais velhos, todos eles vieram ao mundo através das mãos da minha avó. Isso para mim é muito orgulho. Se tem pessoas que eu admiro como mulher, são a minha bisa e a minha avó, que me criaram desde os 2 anos de idade. A minha avó, se hoje ela soubesse que naquela época ela nem sabia o que era, mas eu dizia que ela era uma feminista, sabe? Porque ela era matriarca. Se eu me lembro quando eu era mais nova, se o meu pai tivesse alguma desavença com a minha mãe, a minha avó ficava do lado dela e dizia, é você que vai apanhar. Feminista, qual é o nome dela? Dona Hilda. Dona Hilda, um abraço pra senhora. Tem já mostra o caminho certo. Hoje ela não tá mais aqui. Então não se alimenta. Mas dá vontade de rir mesmo, porque era muito engraçado, sabe? Isso me dá essa alegria, não, né? Era muito engraçado. Às vezes ela discutia com meu padrasto e ela dizia, vai pra casa da sua mãe. E ele ia mesmo. Aí outro dia já fazia as pazes, já tava em casa, mas ele morria de medo dela. Então, assim, eu tenho a minha avó como referência de todas as formas, e a minha bisa também. E fiz, inclusive, recentemente, a gente fez em conjunto um documentário que fala só sobre a vida delas, que é bem interessante. Inclusive, até tá no YouTube aí, tá no YouTube, depois vou mandar pra vocês. Pronto, vamos sim. E agora eu até queria falar, né, a parte do Sol e Lua, quanto o Sol e Lua é um espaço cultural maravilhoso que vocês têm hoje em dia, né? Um espaço que recebe aí, não só recebe, como faz ações, né? Verdade. Isso. Como é que surgiu o Sol e Lua na vida de vocês? Responde, Isadora. Você sempre gostaram de cozinhar, né? Que nunca eu sempre amei, desde 9 anos de idade. Cozinheira. 9 anos de idade eu já cozinhava, né? As minhas avós sempre me ensinaram desde pequena pra me virar. E eu, mãe cozinheira, a vida é tudo tempero de mãe. E a gente, eu e Kelly, ela sempre fala, quando a gente começou a nossa união, né? Ela sempre falava que tinha uma intenção de abrir um café pela cidade. E a gente não sabia como é que isso ia ser feito, né? E a gente pensou, porque a gente não abre aqui? Começa de uma forma simples. A ideia do Sol e Lua era realmente ser um café, no qual não venderíamos nem bebida. Por isso que é só um café. As coisas aumentaram, e isso, né? foram tomando outras proporções. As pessoas gostam de sair, gostam de tomar uma cervejinha, gostam de tomar um vinho, gostam da nossa culinária. E a gente pensou numa culinária mais raiz, mas que tornasse algo com um tempero diferenciado. Um tempero assim... De despertar as papilas gustativas. É bem profundamente, né? Chique no último, meu amigo, ele saiu. Mas é chique, André. E aí a gente foi dando continuidade também com os eventos que fazemos, os eventos sociais, né? A gente abraça tanto... Uma de nossas lutas é a resistência realmente LGBTQIA+, da qual a gente abre
esse espaço onde abriu realmente a Noite da Diversidade surgiu no Sol e Lua Café. É um evento do Sol e Lua Café. Em 2019. É uma bandeira que a gente levanta, não tem como não levantar, né? E tem os eventos sociais para as mulheres, para as crianças. Sim. Então, tudo isso a gente foi abraçando. O Sol e Lua é um espaço cultural. E um espaço de resistência também, porque havia uma necessidade, muitas vezes a gente se deslocava para Natal para participar de eventos culturais, eventos com feirinha, eventos com exposição de arte, com música, uma música diferente, né? E isso, a gente pensando, se a gente não consegue ir até Natal, por que a gente não traz para cá, para o nosso município? Então, para além de um restaurante, Sol e Lua Café é um espaço cultural, um espaço de resistência. Essa vontade também de ter um evento voltado à comunidade LGBT. O primeiro ano a gente levou um neuropsicólogo, que foi o Eude Silva, excelente. A Ananda Krishna, que é uma cantora de Natal, também uma cantora que é LGBT. E dentro também teve várias temáticas, teve uma exposição de arte, teve uma feirinha também. E foi crescendo tanto que o ano passado a gente se tornou um festival. No período da pandemia a gente fez de forma online, híbrida, né? Virtual. E o ano passado a gente fez de uma forma com um festival mesmo. Apesar que foi um dia que mais choveu no Rio Grande do Norte. A gente entrou pra história mesmo. E eu digo até que esse ano foi o ano que a Noite da Diversidade realmente mostrou para que veio, mostrou que Saramini tem pessoas LGBTs que gostam de cultura, LGBTs. Que tem artistas, inclusive o Keninho vai estar na festa da padroeira. E foi lançado lá. E foi lançado na Noite da... Ele mandou uma mensagem linda, agradecendo a minha Isadora. A oportunidade tá aqui. Dizendo, olha, eu tô tocando lá hoje por conta de vocês acreditaram no meu trabalho. A apresentação dele foi linda. Até a coordenadora de diversidade sexual e de gênero do estado do Rio Grande do Norte estava presente no nosso evento e já pediu o contato dele para contratar ele também para um evento que vai ter em Natal, no governo do estado. Então, a Noite da Diversidade esse ano foi algo tão lindo que não foi só municipal, foi a nível estadual. Isadora pode falar um pouquinho mais, que foi ela que teve a ideia de trazer Fizemos o Festival da Noite da Diversidade, que é um evento festivo realmente que a gente abraçou essa parte artística e cultural. No entanto, como contrapartida, nós fizemos um evento direcionado aos servidores públicos do município. Aí mesclava tanto segurança pública, assistência social, educação e saúde. E nós fizemos uma formação com esses servidores, chamamos Rebeca de França e Janaína Lima, que são coordenadoras da diversidade sexual do Rio Grande do Norte, e aí elas fizeram uma palestra. Antes disso, abrimos com um teatro de um artista também daqui da cidade, e ele fez uma apresentação falando sobre um monólogo que ele criou, falando sobre uma vivência de uma pessoa mais velha que não tinha vivenciado um relacionamento com outro homem justamente por causa do preconceito. E quanto existe isso ainda nos dias atuais, né? E aí, o pessoal achou lindo, foi realmente uma peça emocionante, tocante. As pessoas choraram, inclusive, porque é muito lindo. Vocês, inclusive, eu faço até o convite para vocês depois verem. Também tem a gente vai colocar no YouTube, mas tem no Instagram, na página do Instagram. E aí, nessa formação que nós fizemos, realmente visando atingir a esfera pública, fazer com que o atendimento à pessoa LGBTQIA+, é um atendimento diferenciado, um atendimento de saúde diferenciado. Algumas pessoas chegam aos locais, por exemplo, uma pessoa transexual e travesti, ela chega com um nome social, ela tem um nome social, mas ainda não é retificado na carteira de identidade. Você está vendo que a mulher é uma mulher, está ali na posição de feminilidade, e você chamar, por exemplo, pelo nome que está ali no RG. Não é uma forma de violência? É um desrespeito. Então, isso são atitudes de tornar acessível, de fazer com que uma pessoa que, por exemplo, deixa aí de um posto de saúde para não vivenciar uma situação como essa, ela seja acolhida nesse posto de saúde. Bom, assim como na educação e todas essas esferas que a gente tentou alcançar. O depoimento de quem ouviu, inclusive de quem participou, que essas formações precisam ser continuadas para cada vez mais profissionais. Isso mostra que o que vocês fizeram deu certo e surtiu efeito, né? Porque quem precisa ter essa fórmula de atender bem é quem está na ponta. Nesse caso é o recepcionista, é quem atende as pessoas. Exatamente. Então essas pessoas precisam ter essa formação para exatamente entender. Ó, a gente vai falar de um assunto importante sobre o Sol e Lua, porque aconteceu um episódio aí lamentável
covarde, a gente vai falar disso também. Não se preocupe, não, a gente vai falar disso. Deve perguntar a elas também. Já podem entrar. Vamos falar desse assunto também. E diga uma coisa, houve uma situação aí lamentável, acho que a gente viu muita gente ficar estarrecido, porque a situação foi lamentável. Vocês tinham um evento programado para acontecer também, suspenderam em função de tudo isso que aconteceu, e eu queria que vocês explicassem para a nossa população o que foi de fato que aconteceu, vocês foram de fato agredidas. É porque eu fico tão sem palavras para dizer, mas foi covarde, foi algo que não se imagina no Sol e Lua, porque é um espaço de um ambiente tão acolhedor. Aí tudo que vocês falaram até agora que acontece de fato, aliás, eu não fui lá, eu preciso ir. Daniel, já foi lá, né, meu? Maravilhoso. Vamos lá no Sol e Lua, viu? Porque o que é igual a caviar, nunca vi nem provei, eu só ouço falar. Mas eu vou lá, eu vou. Vou saber. A gente até ri, assim, num momento como esse, que é até uma forma de descontração para nós. A gente tá aqui, mas não foge a situação sobre o que aconteceu. O que foi que houve? Sabe? A gente sofreu uma agressão física, verbal, moral, de pessoas, de 2 homens, na verdade, justamente por motivo de homofobia. Contar do começo, do jeito que ele me contou. Foi? Não pode. Posso contar? Então Pode. vou contar. Um relato. Então, fazer o relato. A gente acabou de sair da delegacia de polícia, onde eu acabei de dar esse depoimento. Então, vou dar um depoimento aqui a vocês. Foi uma situação lamentável, assim, no qual a gente não estava esperando de forma alguma, porque realizamos nossos eventos todos de forma tranquila, saudável. Quando temos eventos de proporções maiores, tratamos segurança, só que era uma coisa tão simples do dia a dia, que a gente não imaginou uma situação tomar uma proporção dessa. Então, tinham 2 homens lá que eles consumiram. Pra vocês terem noção, eu nem tinha visto eles, porque estava no meio de... Eles entraram sozinhos, mas depois foram para uma turma e depois voltaram para suas mesas, para sua mesa só. E no horário que, no momento em que pediram a conta, que eu fui entregar a conta, eles se levantaram, vieram até mim, falaram sobre a conta e indagaram a minha sexualidade, né? Perguntaram: e aí, você gosta de homem, gosta de mulher? E na hora eu fiquei assim, com a sua cara. Eu fiquei assim, amigo, qual a relevância dessa pergunta? Aí ele foi e falou. Tinha um que tava meio alcoolizado, né? E esse outro não, ele tava mais... Você percebia que ele estava nas suas condições normais. De mentalidade, estava falando normal, tudo normal. E ele perguntou sobre... mais uma vez indagou, né, sobre isso. E eu disse: eu sou casada com Kelly, todo mundo aqui sabe disso. E ele disse: isso é porque você não experimentou o que é bom. E nesse momento, eu estava em pé e ele ainda fez assim para me abraçar, né? Então, querendo dizer que ele era o bom. Oh, meu Deus, né? Nessa hora que isso aconteceu, a gente que já passa por situações como essa, a gente fica meio cabreiro, mas a gente não imagina nunca que é algo que vai repercutir tanto, né? Voltei para o meu lugar, né? Voltei para o balcão de atendimento, para o caixa, e percebi que o rapaz, depois de um tempinho, o que estava mais embriagado, estava sozinho. E o outro tinha ido embora. E eu comecei a prestar atenção. Eu disse: tem alguma coisa errada aí, não pagaram a conta, já saiu um. Aí o rapaz, quando eu percebi, ele estava saindo, se dirigindo ao portão para ir embora. Nessa hora eu olhei para ele e disse: moço, vocês não vão sair antes de pagar a conta. Aí ele meio assim, fingindo que não estava fazendo nada, voltou para o lugar dele. E ele foi na mesa de outras pessoas conhecidas, que ainda tinham umas 2 pessoas lá, e ele pedindo para as pessoas pagarem a conta para ele, né? Quando eu acredito que como ele demorou, o outro retornou e disse, aí ele disse: o que é que tá faltando aí? Eu disse: moço, ainda não pagou a conta. Aí ele falou assim: eu paguei a conta já. Eu disse: a mim não. E tava o Wesley do lado, que era minha funcionária que estava atendendo ele. E ela disse: olha, você pagou somente as 2 últimas cervejas que vocês consumiram, mas a conta não foi paga. Aí eu olhei e disse: tá aqui, tá em aberto R$150. Aí esse rapaz disse: você tá me cobrando, mas tá pensando que eu não tenho dinheiro para pagar? Começou a jogar os cartões na bancada. E nessa hora a pessoa fica assim, né? Plena, tem que estar aqui. Tudo bem, tenho 9 mil nesse cartão para pagar, tenho tanto nesse cartão para pagar. Tudo bem, moço. Aí ele disse: me dê a maquineta. Aí eu fui, entreguei, eu disse: olha, para você ter a noção de quanto uma coisa que é falada é realmente para atingir o outro. Olha o que ele disse:
eu disse, moço, pode aproximar o seu cartão. Aí ele falou assim, não gosto de aproximar, eu gosto mesmo é de inserir, eu quero inserir. Isso, uma tonalidade de uma masculinidade realmente querendo afrontar uma pessoa, uma mulher que é LGBT. Então, foi realmente para atingir. E eu, nessa hora, antes disso, um pouco, eu percebi que as coisas estavam tomando uma proporção estranha, a gente percebe, peguei o celular e coloquei para gravar. Né? Logo depois que ele faz o pagamento, ele diz assim, se esse cartão aqui não passar, eu vou tirar minha roupa, eu vou ficar nu, porque aqui não tem homem mesmo. Não tem um. Eu acho que ele falou. Gente. Ele falou palavrões, não quero Eu falar acho que ele palavrões. falou. Que não pode falar, né? Perfeito. Pronto, a gente pagou, aí eu já desliguei, porque eu disse, pronto, vão embora, graças a Deus. Mas antes dele pagar, ele disse assim, traga 2 Heineken bem geladinhas aqui, que eu só pago depois se tiver as Heineken. Aí pra evitar confusão, aí eu já disse, pega as Heineken, Wesley, deixa aí. Aí pagaram, né, teve toda essa situação, pagaram. Logo assim que pagaram, ele disse, como eu paguei, eu posso fazer o que eu quiser, né, com as cervejas. E eu fiquei olhando, aí ele, tome aí banho de cerveja, eu já olhando. Aí o rapaz pegou a cerveja e começou a tomar banho de cerveja lá na frente do estabelecimento. Que não é pra isso. Nesse exato momento, como eu estava aqui no meu posto, eu saí, fui até eles e disse, vocês vão precisar sair do meu estabelecimento, porque eu não aceito esse tipo de comportamento aqui. Nesse exato momento, foi aí que começou realmente as agressões físicas, né? Porque ele me empurrou e tipo, eu nem lembro se ele falou que não ia sair ou alguma coisa do tipo, mas ele já me empurrou e já foi querendo me socar. E ainda pegou, assim, eu ainda fui esmurrada no braço e como tinha alguns meninos lá, que geralmente quando dá o horário de terminar o evento, todo mundo vai embora, mas por nossa sorte ainda tinham 2 rapazes e tinha Kaline e Romildo que estavam lá. Kaline ficou tão horrorizada com a situação que ela entrou numa crise de choro, de pânico. Porque a gente nunca imaginou, tava tudo tão... Fluindo tão bem, né? Fluindo na paz, né? Aí esse rapaz, ele começou a querer me bater. Sabe quando você vê assim a pessoa que ela não tá medindo... Ela tá sem noção, assim, do que ela tá se metendo. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo, não. E ele começou a me esmurrar. Os rapazes, eu estava na frente, né? Com raiva também, porque é inadmissível para uma pessoa que tá no seu estabelecimento acontecer uma situação de agressão e você fica lá parada. Porque não é o meu perfil. Esse não é o meu perfil. Meu perfil é de realmente me defender. Reagir, né? Reagir. Isso. E esse rapaz, ele veio com essa intenção mesmo de socar. Ele mirava no meu rosto, então a intenção dele era bater no meu rosto. Os rapazes, quando vieram, estavam aqui, os rapazes ficaram assim, de costa de frente pra mim. E ele atrás solto. E eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender porque eu era a pessoa agredida e os rapazes estavam em cima de mim e o outro estava solto. Eu não entendi. Não tem sentido isso. E eu muito chateada, porque ele lá, ainda deferindo socos, só não pegava em mim porque eu me abaixava, usei os meninos de escudo, mas ele que estava solto, ele que estava no estabelecimento, criando a confusão toda, né? A raiva toda foi essa. Foi. Aí o que aconteceu? Logo depois disso, depois dessa situação, ele irado, porque não estava conseguindo me atingir, quebrou um copo. Eu ia trazer esse copo, mas inclusive na hora do depoimento da delegacia. E ele quebrou o copo e segurando o copo ele tentou realmente me atingir meu rosto, atingir meu pescoço, atingir meu olho. E não conseguiu justamente por causa dessa barreira dos meninos que estavam, né? E depois eu entendi que essa posição dos meninos de irem pra cima de mim foi tentando me afastar dele. Porém, ele ficou solto. E eu não conseguia aceitar. O gesto mesmo. Ele fazia isso. Os meninos seguravam aqui na mão e ele o tempo todo. E o tempo todo querendo realmente pegar o cabo de vidro e no rosto dela, em direção dela. E nessa hora, eu vou até falar porque foi a minha visão, assim, eu fiquei desnorteada. A primeira coisa que veio na minha mente, vai pegar no pescoço de Monique. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha garrafa. Eu disse, não, eu pensando, não vou pegar uma garrafa de vidro porque pode machucar todo mundo. E a gente tem uma pá de jardim, aquelas pás de jardim que tem a parte de ferro. E a primeira coisa, assim, sensação de... Suar a água, né? A exatamente, de defesa, assim, né? Instinto mesmo de defesa. Um homem tá em cima da minha esposa, tentando agredi-la, atingi-la e
Deus me livre que ele acontecesse, se ele tivesse conseguido, Deus sabe como é que o Monique ia estar agora. E eu simplesmente peguei a pá e fui pra cima dele. Só que nessa hora, os rapazes estavam segurando ela, afastando ela. E Kelly solta. E ele veio pra cima de mim ele também. Aqui Começou a e me Kelly empurrar. aqui. Kelly com a pá na mão e os dois sem ninguém. E eu desesperada. Foi horrível. Porque eles estavam na minha frente e eles não estavam entendendo, não estavam vendo o que eu estava vendo. Aquele cara poderia ter feito feito qualquer coisa com Kelly e todos estavam em cima de mim. Eu não podia defender nem minha companheira. Isso me chateou tanto que eu, assim, revoltadíssima, eu soquei um dos rostos dos meninos que tava lá me segurando, justamente como uma defesa, assim, de sair, de ser solta. Que não era com você o problema, você não tava com problema nenhum, era pra nessa mesma hora que os meninos vão pra cima dele, porque ele vem pra cima de mim pra me agredir, e os rapazes vão pra cima dele, né? Não pra cima para mobilizar, assim, deixar bem claro. Porque, assim, se eu sendo uma daquelas pessoas, o que eu penso? A gente tem que mobilizar o agressor, não segurá-lo. Porque a partir do momento que a gente solta, ele vai agredir novamente. O intuito dele era realmente agredir Monique. E quem fosse pra cima dele. E nesse momento, a esposa de um amigo nosso, que é amiga também nossa, assim, a Kalina, ela é advogada, só não trabalha, não atua. E ela, assim, pegou a minha mão bem levemente, assim, Kelly, solte essa pá, você vai se arrepender, você vai perder sua razão. Eu disse, não, ele tá em cima da minha esposa, É fácil, é difícil a situação de reagir, né? E ela, nessa hora, ela me abraçou pra me mobilizar, pra mim não pegar a pá novamente, né? E ela ficou assim me segurando, não, Kelly, não faça isso, você vai se arrepender, você vai se sujar com isso. E eu só via ele fazendo o movimento de esmurrar a minha companheira. Nessa hora o Wesley pegou o celular para gravar. O Wesley, grave isso, isso tem que ser gravado. E quando ela foi tentar gravar, ele partiu também para esmurrar ela. Então, assim, ir uma força que eu fico me perguntando como é que ele não tinha aquela força toda, sabe? Foi assim, terrível, ainda não acabou, porque ainda tem a parte do final, né? Uhum. Uma das pessoas que teve mais noção dos homens que estavam lá foi Romildo, que foi da banda, que entendeu depois que não era eu que deveria ter sido segurado, era ele. E aí ele passou a empurrá-lo para fora, os rapazes, e eles super violentos. Um deles parecia mais um pau mandado, sabe? Que o que o outro fazia, ele queria fazer tava ali. Mas o outro, tinha um que o foco dele era realmente a violência. Ele estava movido por homofobia. Ele não aceitava que uma mulher não tivesse disposta para estar com ele e vivesse com outra mulher. Essa é a verdade. E ele já chegou lá sabendo que eu sou casada com Kelly, que nós temos um estabelecimento, todo que lá sabe, ele estaria em um ambiente do qual não teria homens, né? Que foi o que ele falou, aqui não tem homens. Então, ele quis mostrar a masculinidade dele atingindo a gente. E, gente, isso é tão sério, tão severo, que uma pessoa dessa é capaz de matar uma outra pessoa. Uma situação dessa, a gente não sabe até que ponto poderia chegar se aqueles meninos não estivessem lá, sabe? E quando colocaram eles pra fora, o Romildo ainda empurrou um dos rapazes, ele ainda caiu pra trás, a gente ficou até com medo de acontecer alguma coisa e depois de algum problema. Mas ele o tempo todo voltando, querendo esmurrar, chamando palavrões com a gente. Então foi uma coisa que... Gente, é algo que quando acaba, você tá com sangue quente, você não imagina nunca que aquilo é tão traumático. Porque quando vai passando o tempo e você vai revivendo a situação, você pensa em diversas possibilidades de algo que poderia acontecer com uma pessoa com um vidro na mão. Eu tava olhando fotos. Eu disse, eu vou ver o que poderia ter acontecido. E vi fotos de pessoas atingidas por homens, tanto homens quanto mulheres, com uma pessoa que estava com um vidro na mão e quis machucar outra pessoa. E eu vi fotos de pessoas com o rosto rasgado, pessoas com o pescoço rasgado, uma pessoa com o olho ferido. Então, isso é uma coisa muito séria e isso tem que ser visto, isso tem que ser falado. A gente está fazendo toda essa repercussão nas redes sociais porque uma coisa dessa é inadmissível, uma coisa dessa acontecer. Isso mostra o ponto em que as pessoas... É covarde quem faz algo nessa natureza, que sai de um local e para um estabelecimento para fazer o mal e fazer essa situação toda, né? Causar esse transtorno total.
mostra o quanto ainda tem gente de coração mau, né? Que essas pessoas precisam se aplicar da lei, né? Para que aprendam que a lei está aí e todo mundo precisa cumprir. Não tem mais macho nem menos macho. É homem e mulher e todo mundo está sob a lei, né? Porque hoje tem duas mulheres aqui sobreviventes e contando a história. Você já imaginou, e vou tocar na madeira aqui 2 vezes, se as meninas estivessem no hospital hoje, cara? E aí como é que ficaria a nossa situação? É um questionamento que a sociedade toda tem que fazer. Porque do jeito que aconteceu com elas, pode acontecer com qualquer vizinho. Uma pessoa dessa não está bem, precisa estar na forma, precisa ser ou tratado, ou na jaula, onde for a lei permitir. Se a pessoa não consegue viver em sociedade, ela não pode estar solta. É algo que é extremamente lamentável. Alguém pensou em ligar para a polícia na hora ou não se Ligamos. pensou? Ligamos. Só que daqui é uma distância. Lá não tem rede, nem tem rede de telefone. Então a gente ligou para um amigo que nessa hora ligou para Herminho, que é guarda municipal, um amigo nosso, e ele acionou a polícia, né? Ele chegou lá primeiro, juntamente com o Gabriel, e eles foram lá prestar o apoio, ainda fizeram uma ronda para ver se eles estavam próximos ou se queriam voltar a fazer alguma coisa com a gente. E a polícia depois chegou, a gente relatou o que tinha acontecido, porém como não é flagrante, eles não vão até a casa dessa pessoa, por exemplo, mesmo a gente sabendo onde é, né? Mesmo com vídeo, com fotos, com tudo. Com todas as provas. Isso. E eu acho que é importante falar sobre isso, porque a sensação de impunidade é muito pior. Então, como a Monique falou, há um trauma, as pessoas não têm noção, e eu quero falar isso assim, olhando até para a câmera. As pessoas não têm noção do que a gente vivenciou. Só quem vivenciou uma agressão que sabe o que é, foi uma agressão não somente a mim, mas foi a minha companheira. E você vê, imagine você que está assistindo, você vê uma pessoa com um caco de vidro na mão, mirando o rosto da pessoa que você ama, e nada disso justifica, nada justifica uma agressão, mas pior ainda, sendo motivado pelo simples, assim, absurdo mesmo, o fato da pessoa ser uma pessoa LGBT. Então isso é uma doença, isso é um mal, isso é algo brutal que ainda infelizmente existe na nossa sociedade. O nosso país é o país onde mais violenta pessoas como nós, certo? O país que mais mata por 14 anos, e a gente está aqui para mostrar que isso não acontece longe da gente, isso acontece. Eu jamais, em toda a minha vida, imaginei que eu fosse passar por isso na nossa casa, no espaço que a gente trabalha, no espaço que a gente recebe as pessoas com todo amor, com todo carinho, que a gente faz de tudo, que a gente cuida das nossas plantas, que a gente cuida da culinária, da organização do espaço. Tudo no Sol e Lua a gente faz com todo carinho. Muitas vezes a gente trabalha até de manhã, até de madrugada. E a gente paga nossas contas dignamente, então a gente tem direito também de viver dignamente nesse mundo, e que esse caso nosso não fique isolado, que não fique esquecido, que seja repercutido às pessoas que nos conhecem, para as pessoas que não nos conhecem, porque quantos não passaram ou passam por isso que a gente passou. E isso a gente não é só Kelly e Isadora que está aqui hoje, são mulheres que estão à nossa volta, são pessoas da comunidade LGBT que está à nossa volta, são a nossa família que está à nossa volta. Então, que sirva de lição também, que não vai ficar impune para a sociedade, isso não vai ficar impune. A gente veio da delegacia hoje, amanhã eles vão ser ouvidos, nada justifica, bebida não justifica violência, e isso é muito sério, isso é algo que a gente pede, eu peço encarecidamente, que se você não é uma pessoa LGBT, mas se compadeça com o que aconteceu, mas você tem uma pessoa na sua família, você é mulher, você é pai, você é tio, você é avô, você é irmão, tenha essa luta pra você também. Não deixe essa luta só com a gente, sabe? Isso é um peso muito grande que a gente carrega. Então a gente precisa dividir. Eu vou ser o mais honesta possível. Estou sentindo falta, eu e minha companheira,
de um acolhimento da gestão pública do nosso município, um acolhimento psicológico, um acolhimento judicial, um acolhimento de todas as formas, sabe? Porque a internet hoje ela serve como instrumento. Então, o simples fato de você pegar uma foto, o simples fato de você colocar nas suas redes sociais que você apoia algo do tipo que a nossa luta, digamos assim, que a gente fez questão de compartilhar com as pessoas, a gente fez questão, estamos fazendo vídeo falando sobre o que vem acontecendo com as pessoas. De ontem para hoje a gente recebeu mais de 500 mensagens, já tô com os dedos até doendo de tanto responder. Isso, assim, deixa a gente muito feliz, mas ao mesmo tempo a gente vê outras esferas do poder público que também podem abraçar e contribuir. Então, assim, a omissão também é uma forma de violência. É verdade. E a gente se compadece da situação, né? Estamos juntos, né? Uma luta que não é só de vocês, de fato, é nossa também. Muito mais minha hoje em dia, porque minha irmã é LGBT, é o amor da minha vida, eu nunca sempre disse a você sabe disso. E é uma causa minha também, né? Tanto que eu sou uma pessoa, Cleber, que hoje em dia eu luto pela causa na rede social. Eu me posiciono muito bem em relação a isso, sempre deixei muito claro e acho que é o correto a se fazer, né? Inclusive você é atacada por isso também. Sou muito atacada por isso, porque inclusive eu sou cristã, eu me considero cristã evangélica, né? Então, todo esse lado tem me atacado muito, mas pouco me importa. E eu acho que a gente já é adulto, né, Cleber? Demais, é verdade. A gente presta aqui a solidariedade a vocês, que tudo isso seja resolvido da melhor forma, né? Que a gente sabe como é a melhor forma, é tirar de circulação. É a lei que seja cumprida. Que seja cumprida. Exatamente. E acho que... E eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque eu acho que esse depoimento que vocês estão fazendo aí, poucas pessoas têm coragem de fazer. Uma coisa que eu digo sempre, às vezes as pessoas são violentadas e têm medo de dar a cara a tapa. Isso. De dizer que foram violentadas por receio ou por achar que alguém vai discriminar. Mas o que vocês estão fazendo não é para promover essa situação. De jeito é para dar um grito do que a gente vê na televisão de longe está acontecendo pertinho da gente. É verdade. Então a gente precisa chamar a atenção de todo mundo como um todo, do poder público nas 3 esferas, de Estado, federal e municipal, do nosso poder judiciário, da nossa guarda, da nossa polícia, a nossa rede toda, a gente pode fazer mais. A gente precisa entender que tem um público LGBT, que a gente precisa saber que todo mundo tem o direito de ir e vir. E a gente, enquanto sociedade, precisa respeitar. Eu não gosto, mas respeite. O respeito cabe em qualquer lugar. Hoje, o LGBT tem feito cada vez mais passeatas, movimentos, para as pessoas entenderem isso. Parece que esses movimentos, né, e a gente percebe isso, né, um movimento que tem cada vez mais pessoas aparecendo, as pessoas tinham vergonha e tinham medo. É verdade. Hoje está aqui elas mostrando uma realidade que está pertinho da gente. Então a sociedade dessa cidade, aonde tiver gente nos ouvindo aí, nos assistindo, abraça essa causa. Não tem ninguém LGBT. Abraça a causa, a gente não sabe o dia da manhã. É verdade. Pode ter um filho amanhã, pode ser. E aí? Inclusive você tocou Vai negar no a assunto. existência do filho, né? Inclusive você tocou um assunto, vamos desmistificar algumas coisas. A Avia acabou de falar, né? Eu sou cristã e apoio a causa. Eu sou mãe, eu tenho um rapaz de 15 anos, meu filho é a minha vida. Qual é o nome dele? Dudu. Dudu! Um abraço, Dudu! Dudu o meu filho é maravilhoso, desde os 9 anos de idade que a gente conversa sobre respeito à diversidade. E assim, meu filho é incrível, assim. Ele tem um respeito de todas as formas, incondicional. Diz que é doido por Monique, né? Doido, ele é super amigo de Monique. E logo no início do relacionamento da gente, a gente recebeu eu particularmente recebi, mas será que você será que você não vai confundir seu filho, algo do tipo, porque a gente mora junto, né? E as pessoas, infelizmente, criam na cabeça delas um preconceito, né? E querem que as crianças, os adolescentes também tenham. Gente, criança não tem preconceito. Então, o preconceito não tem já maldade, tem um nome. né? É o preconceito, Não sei. é você nem conhecer aquilo e você já não querer próximo. Meu filho tem muito respeito pelo nosso relacionamento. Ele adora Isadora. Inclusive, esse ato foi algo tão brutal e finais de semana ele passa sempre comigo e ele tinha acabado
acabado de sair lá de casa, porque ele estuda e faz cursinho à tarde. Então, no domingo e à noite, ele sempre tem que voltar para casa da avó dele, que mora aqui em Saramirim. Então, ele tinha simplesmente acabado de sair. Eu fico me perguntando, vocês já pensaram? Eu pensei nisso, né? Porque o psicológico, né? Como eu falei, o trauma, a gente fica analisando de diferentes ângulos. E eu fico pensando, se meu filho tivesse naquele momento, imagina o trauma que meu filho ia estar hoje. Ele sabe que a mãe dele foi vítima de violência, de agressão. E teve uma vez que a gente conversando sobre isso, ele olhou para mim assim, eu falando sobre a luta, né, LGBT, a luta indígena, que é algo que eu abraço com todas as minhas forças. Ele olhou para mim, mamãe, você não tem medo, né? Você não tem medo de morrer, porque tudo isso que você defende, você pode ser morta por isso. E eu disse, não, Dudu, não tenho medo, sabe? Porque se não fosse essas pessoas que pensam como eu, que têm essa atitude como a nossa, a gente não tinha os poucos direitos que a gente tem hoje, gente. Porque a gente, de forma alguma... E eu também não, de forma alguma, vou criticar quem vive... quem não quer se expor, por exemplo, quem não quer... até muitas vezes é muito difícil nem andar por exemplo, muita descrição em casa, e eu não julgo, porque olha só o que a gente passou e quantas pessoas muitas vezes não têm a sorte que a gente teve e não estão aqui nem para falar. Então assim, sim, eu falei pro meu filho, ele me abraçou e ele começou a chorar, e eu fico imaginando, imagine se meu filho tivesse na nossa casa nesse momento. Então isso foi muito sério, a gente tá completamente abalada, pode não pensar, vocês podem não achar por a gente estar aqui conversando, mas por a gente estar aqui rindo, mas tem momentos que a gente fica tentando dar força uma para outra, mas tem momentos que as duas precisam, né, dessa força. E é uma coisa que abala, porque sabe quando você vai vivenciando uma situação diversas vezes, você até tá com pronto, estamos conversando aqui, mas em diversos momentos o que aconteceu retorna. O filme passa, né? O filme passa e ele passa com diversas vezes. Então, tem momentos que a gente, como ser humano, tá em um momento mais fragilizado, no emocional, mais abalado e dói. Inclusive, dói de verdade. A gente não tá conseguindo trabalhar. Ontem eu tentei varrer a minha casa e não consegui, porque isso aqui meu tá todo dolorido, a força que eu fiz de tentar segurar o agressor, de tentar empurrá-lo de cima de tirar ele de alguma forma de cima da minha companheira, né, da agressão. E o psicológico eu acho que é pior do que o físico, de verdade. A gente não abriu o Sol e Lua ontem, não vamos abrir o Sol e Lua esse final de semana. E é isso. Deixa eu só falar uma coisa antes. No início da fala, que tá ruminando aqui na minha cabeça, no início da fala ela falou assim: quem é Monique sem Sol e Lua, sem LGBT, sem tal e tal coisa? Mas eu não sou Monique sem a causa que eu luto, eu não sou Monique sem essa bandeira que eu visto, porque isso aqui é a representatividade da minha existência e eu estou aqui para defender. A gente faz um projeto, a gente tem um evento chamado Noite da Diversidade, do qual a gente fala sobre isso, porque é importante ser falado para que mais pessoas se sintam acolhidas, porque não existe outro tipo de acolhimento aqui em Saramirim. Essa é a verdade. E eu quero fazer um pedido, aproveitar que a gente tá aqui em rede... Todo mundo na internet. Todas as esferas na internet. Se puder compartilhar. E fazer um pedido aqui que a Noite da Diversidade seja um evento municipal, tem um apoio municipal, porque não é um evento só sobre festa, só sobre dança, só sobre comunidade. É um evento sobre educação, é um evento que combate esse tipo de agressão, esse tipo de violência que aconteceu com a gente e que acontece com tantos de nós. Então, fica aqui o nosso pedido para que a rede municipal abrace a Noite da Diversidade, ainda mais que a gente tem sim um apoio, a gente tem apoio das secretarias, a gente tem apoio da gestão, mas a gente precisa de mais, a gente precisa que a Noite da Diversidade seja realmente, que esteja realmente dentro do calendário da cidade, para que a gente consiga impactar ainda mais pessoas. Porque é um evento social, né? Exatamente, então a gente precisa de mais apoio. Muito bom, encerrando mais um Pode-Papo desta semana com este alerta importante, e eu finalizo, viu, Kelly e Monique, que todo mundo faça a sua parte, que a polícia faça o papel que é de polícia, que o judiciário faça o papel que é de judiciário e que a lei seja cumprida em todas as instâncias. Todo mundo precisa estar abaixo da lei, todo mundo precisa cumprir a lei, e que
consiga colocar esse agressor que fez dessa forma covarde aí dentro da lei, que é onde ele precisa estar. Ele, qualquer pessoa que transgride a lei. E que a gente vai finalizando o nosso pode-papo com esse alerta importante, né, Agradecer Ana? as meninas. Demais, queridas, de verdade. Gostaram de vir aqui hoje? Sim, a gente pode ser chamado outras vezes para conversar sobre alguns assuntos Outros, pertinentes sobre é isso. Sobre essa esfera da população LGBTQIA+, que eu sinto que há uma necessidade de uma desconstrução, de um pensamento que é tão infiltrado na sociedade que às vezes não é aquilo, às vezes é tão mais simples. É simples. Sabe? Então a gente pode simplificar isso aí numa conversa. E a gente vai traremos. Atenda a gente, por favor, que a gente vai ligar pra vocês, vamos? Antes de finalizar, vocês já sabem, né? Ponto certo aí pra vocês. Quem tiver interesse... Kleber, tô com fome, já pensei que é ponto certo. Ponto certo. Pensou numa pizza, ponto certo. Petisco, ponto certo. Almoço, Ponto certo. Aniversário, ponto certo. Vai pra lá, E tem que agora mais sentar. que nunca, porque agora tem um rodízio de R$24,99, que eu quero ver quem é que não sai de bucheiro. De pizza? R$24,99 de pizza. Vamos marcar bem nada? Bora? E refrigerante Eita. grátis. Diz aí. Ai, é bom demais. Eu quero. A pizza do lá é muito boa. Vamos pra lá. R$24,90. Tá, o rodízio leva todo mundo, cada pessoa paga R$24,90, todo mundo sai de barriga cheia. Então fica aí pra vocês. Ponto Certo Restaurante, viu? Melhor da cidade como restaurante e como pizzaria. E agradecer mais uma vez a todos vocês. Que Deus abençoe, viu, gente? Mais uma semana que se inicia. Deus abençoe vocês imensamente. Obrigado, queridas. E obrigada a todo mundo. Beijinho. Tchau, boa semana. Right.